O conflito no Médio Oriente segue em destaque na página internacional. As forças de defesa de Israel capturaram recentemente uma base aérea subterrânea do Hezbollah, escondida abaixo de uma vila no topo de uma montanha no sul do Líbano, a cerca de 6 quilómetros da fronteira entre os dois países. No local também foram encontrados um estoque de 50 drones explosivos fabricados no Irã que seriam lançados contra Israel a partir de compartimentos secretos na encosta. Segundo o jornal The Times of Israel, autoridades israelenses informaram que a instalação subterrânea era protegida por enormes portas de aço resistentes a explosões. Ela teria sido construída na década passada pelo Hezbollah, com assistência do Irã no planejamento e financiamento. Em visita ao local durante a noite para reduzir a possibilidade de ataques do Hezbollah contra a imprensa, jornalistas observaram o túnel utilizado pelo Hezbollah apenas com a luz da lua e bastões luminosos para iluminar o caminho, segundo relatou o The Times of Israel. O túnel e a área ao redor, que foram delimitados pelas forças de defesa de Israel como parte da zona de segurança no sul do Líbano, foram encontrados neste mês por comandos da reserva e paraquedistas. Pelo menos 13 pessoas morreram e 66 ficaram feridas após uma explosão num dos maiores complexos de gás natural liquefeito do mundo, no Catar. O acidente ocorreu durante a retoma das operações da unidade de Barzan, interrompidas desde o início do conflito regional. 13 trabalhadores morreram e outras 66 ficaram feridas na sequência de uma explosão registrada no complexo de gás natural liquefeito de Ras Laffan, no Catar. Segundo o governo catariano, a explosão ocorreu na unidade de fornecimento de gás de Barzan durante a reativação das operações, suspensas desde o final de 2025 devido a trabalhos de manutenção e aos efeitos de guerra com o Irão. O ministro da Energia, Saad Al-Kaabi, afirmou que o incidente foi provocado por um acidente técnico, afastando para já qualquer hipótese de sabotagem ou ataque. As vítimas mortais são todas cidadãos da Índia e do Paquistão. Apesar da violência da explosão, as autoridades garantem que não houve impacto ambiental na interrupção na capacidade de exportação de gás liquefeito do país. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do acidente. A explosão também foi sentida em várias zonas da capital Doha, provocando momentos de pânico entre os moradores. O complexo de Ras Laffan é uma das maiores infraestruturas de produção e exportação de gás natural liquefeito do mundo e desempenhava um papel estratégico no abastecimento energético global. As operações na região tinham começado a ser retomadas após os ataques com mísseis iranianos registrados em março, que atingiram instalações energéticas e reduziram temporariamente a capacidade de exportação de gás do Catar. Mais de 3.500 cidadãos de Malawi foram repatriados da África do Sul numa operação conjunta entre os governos dos dois países para garantir o regresso seguro dos migrantes. Segundo a alta comissária do Malawi na África do Sul, Stella Ndau, mais de 1.500 pessoas já chegaram ao país, enquanto outras seguem viagem após serem retiradas dos centros temporários de deportação. As autoridades sul-africanas iniciaram a construção de um segundo centro de acolhimento em Durban para acelerar o processo de repatriação e reduzir a sobrelotação do primeiro centro, onde cerca de 10.000 pessoas aguardam transporte para regressar ao Malawi. Muitos dos repatriados afirmam abandonar a África do Sul por receio da violência e da crescente hostilidade contra imigrantes após manifestações contra a imigração ilegal registradas este ano em Joanesburgo e noutras cidades. As autoridades sul-africanas esclareceram, no entanto, que o processo de deportação segue
segue os trâmites legais, incluindo a apresentação dos migrantes em tribunal por permanência irregular no país. O governo do Malawi enfrenta dificuldades logísticas para concluir a operação devido ao número insuficiente de autocarros disponíveis para transportar os cidadãos de regresso. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou esta segunda-feira que vai abandonar a liderança do Partido Trabalhista e deixar o cargo de chefe do governo, alegando que tomou a decisão pensando no interesse do país. Num discurso em frente à residência oficial de Downing Street, Starmer afirmou que permanecerá como primeiro-ministro até a eleição do novo líder trabalhista, garantindo uma transição de poder estável antes do regresso do Parlamento previsto para setembro. O processo de escolha do sucessor deverá arrancar em julho, tendo como um dos principais nomes o veterano político Andy Burney, que regressa ao Parlamento após vencer uma eleição intercalar. A renúncia surge depois de meses de forte pressão política marcada por mudanças de orientação governativa, polêmicas internas e sucessivas críticas à gestão do Executivo. Apesar de ter conduzido o Partido Trabalhista à vitória nas eleições de 2024, pondo fim a 14 anos de governação conservadora, Starmer enfrentou uma queda acentuada de popularidade agravada por decisões controversas nas áreas social e da defesa. Em Portugal, foram formalmente acusados pelo Ministério Público de crimes de terrorismo os 9 arguidos ligados ao movimento Armilar Lusitano. Os arguidos planeavam ataques contra alvos políticos, jornalistas e académicos. O primeiro-ministro era um dos visados e disse ter ficado surpreendido com a notícia. A lista é extensa. Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Luís Montenegro encabeçam o rol de nomes que estavam na mira do grupo de extrema-direita. Segundo a investigação do Ministério Público, os fundadores e os membros queriam a subversão do regime democrático e a imposição de um modelo autoritário e até poderiam recorrer à violência para alcançar os objetivos ideológicos. Recrutavam novos membros em grupos fechados nas redes sociais e produziam armas e componentes em impressoras 3D. O grupo reuniu durante anos pessoas, materiais e dinheiro para planear ações contra o Estado e contra os alvos que, segundo a acusação, só não chegaram a acontecer porque o grupo considerava não ter um número suficiente de elementos nem de armamento ou até de fundos. Entre os alvos estavam altas figuras do Estado, mas também vários políticos e outras figuras conhecidas de esquerda. Neste contexto, terão feito várias vigilâncias e a residência oficial do Primeiro-Ministro esteve a ser vigiada. Planeavam um ataque. Luís Montenegro reagiu aos pormenores deste caso. A partir de Bruxelas, o Primeiro-Ministro revelou ter ficado completamente surpreendido com a informação de que o grupo planeava um ataque à própria casa e lamentou não ter sido avisado pelas autoridades. Fui ontem completamente surpreendido por essa notícia. Estava de resto num contexto de reunião onde nem sequer estava contactável e lamento profundamente que uma questão que coloque em causa a segurança de um cidadão, no caso o Primeiro-Ministro e a sua família, mas podia ter sido aplicável a qualquer português, não tivesse sido partilhado com os próprios. Também o diretor nacional da PSP reagiu a este processo que envolve um chefe da Polícia de Segurança Pública, facto que Luís Carrilho considerou excepcional e grave. Garante estar a colaborar totalmente com a Justiça. Só um caso já é grave, só uma alegação já é grave. Não quero desvalorizar. De cada vez que há um caso, de cada vez que surge uma alegação de má conduta, nós reportamos, nós investigamos, se nos for dada do ponto de vista criminal essa delegação de competências para que a confiança das pessoas, da população na nossa instituição Polícia de Segurança Pública, continue a ser como é. O chefe da PSP estava em comissão de serviço na Polícia Municipal de Lisboa. Os 9 arguidos, no caso Desarme 3D, estão formalmente acusados por crimes de infrações relacionadas com um grupo terrorista e com o fabrico e detenção de armas, munições e explosivos, aquisição, recepção e instrução para atividades terroristas, recrutamento e solicitação de adesão a grupo terrorista, incitamento à prática de infrações terroristas, financiamento do terrorismo, tráfico e mediação de armas,
detenção de arma proibida, acesso ilegítimo e abuso de poder. Em Moçambique, a criminalidade violenta tem vindo a agravar na capital, onde se multiplicam os casos de execuções em plena luz do dia, suscitando preocupações quanto à segurança pública. Danissa Moiana traz os detalhes. Olá! A capital moçambicana enfrenta uma crescente onda de criminalidade violenta e execuções que acontecem em plena luz do dia, com múltiplos relatos de emboscadas e tiroteios que vêm vitimando a cidadãos e agentes da lei. No último caso desta semana, os 2 homens foram executados a queima-roupa dentro da viatura em que se faziam transportar. Imagens do carro revelaram pelo menos 12 perfurações de projéteis, incluindo no vidro frontal. Os atiradores puseram-se em fuga logo após a ação. O Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Polícia da República de Moçambique, que estiveram no local para recolher evidências e proceder à remoção dos corpos, prometeram esclarecer o caso, que ainda não teve o desfecho, tal como muitos outros. Danissa Moiana, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Mais de 3.000 pessoas morreram e 13 milhões foram afetadas devido aos fenómenos meteorológicos e climáticos extremos em 2025 no continente africano. Os dados divulgados são do relatório da Organização Meteorológica Mundial. Estes fenómenos causaram impactos em todos os setores da economia e da sociedade africana, com os sinais das alterações climáticas visíveis em toda a África, desde o aumento das temperaturas e da subida do nível do mar até as cheias e secas devastadoras, disse a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, Celeste Saulo, a propósito do relatório divulgado por esta agência especializada das Nações Unidas. Este relatório evidencia não apenas a dimensão dos riscos, mas também a crescente importância dos alertas precoces, dos serviços climáticos e da ação coordenada para proteger vidas e meios de subsistência, sublinhou a responsável. Segundo o relatório, que reúne contributos de dezenas de especialistas, serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais, centros climáticos e parceiros do Sistema das Nações Unidas, o continente continua a ter dificuldades em lidar com estes impactos e apenas 40% dos países dispõem de sistemas de alerta precoce multiriscos essenciais para salvar vidas e meios de subsistência. Ainda assim, enalteceram as melhorias no reforço da cooperação entre os serviços meteorológicos, os organismos de gestão de catástrofes e as autoridades locais, bem como os progressos nos serviços climáticos, como as previsões sazonais. No mesmo relatório, a organização detalhou que em 2025 a temperatura média anual do ar à superfície em África ficou 0,51 graus centígrados acima da média do período 1991 a 2020. Voltamos a falar sobre Portugal, mas agora para informar que o Ministro da Administração Interna apelou à colaboração da população face ao risco elevado de incêndio. As temperaturas devem ultrapassar os 40 graus em várias regiões do país nos próximos dias. O país vai enfrentar não só temperaturas muito elevadas, mas também baixos níveis de umidade e vento forte. Um cenário que está a preocupar as autoridades. Eu quero dizer que se a informação que viermos a ter relativamente a este PIR for grave, tomaremos decisões drásticas do ponto de vista de um alerta e tomada de uma medida interministerial. Gostaria de dizer que há comportamentos que não devem ocorrer, quer ativos, quer passivos. Entre esses comportamentos está a utilização de determinado tipo de maquinaria, de roçadoras, de riscos, de discos, de equipamento na área da agricultura. A questão das queimas e das queimadas, nós deixamos este alerta ao cidadão, que façam um grande favor a eles próprios e à comunidade, que não possam ocorrer este tipo de atividades. A utilização de fogo de artifício e de balões de mecha acesa.
O ministro da Administração Interna, Luiz Neves, reforçou o apelo à população para que adote comportamentos responsáveis. É um apelo que eu deixo às pessoas, ao cidadão. Por favor, tenham comportamentos de civilidade. Somos um coletivo. Não pode haver aqui desvaneios individuais de um ou do outro. O desvaneio de um ou do outro, um comportamento à margem daquilo que é exigível, pode pôr em perigo muita gente, pode pôr em perigo de facto. Portanto, nós temos que aprender que são os comportamentos às vezes negligentes, isolados, egocêntricos, que põem em causa o coletivo. E a vida das pessoas e o coletivo, repito, o coletivo somos todos nós, somos o país, não merecem ter este tipo de atitudes. Em 2025, foram detidas 155 pessoas por ligação a incêndios. Só este ano, já há mais de 120 detenções, sendo que cerca de 2/3 dos casos estão relacionados com negligência. Até o momento, já arderam cerca de 12 mil hectares em território nacional.